Já tá gravando. Tá gravando? 3, 2... Peraí. 3, 2, 1... Atenção, Podcines! Vamos fazer a análise de mais um filme. E o filme que nós vamos analisar hoje é As Linhas Tortas de Deus. Foi até eu não conhecia esse filme. Nós já abrimos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, @Podcine, tá? Podcine com DH. P-O-D-H-C-I-N-E, tá aí escrito na tela. Isso. Uma das pessoas que nos seguem lá no nosso perfil do Instagram fez uma pergunta sobre esse filme, As Linhas Tortas de Deus. Eu falo para vocês já de antemão que eu não conhecia. Nós fomos procurar e até um filme muito bom. E vamos falar, é tão bom que vamos falar sobre ele hoje, né? Eu não sabia realmente nada sobre o filme, isso aí acabou passando pelo meu radar. Até que uma das respostas que fui eu que coloquei, eu não sabia que se era sério, se era filme. Eu dei a resposta para a pessoa que fez a pergunta e depois o Felipe foi lá e viu que era um filme. Inclusive, quem não sabe, eu sou personal, um aluno meu de personal falou que já tinha até comentado comigo e eu não recordava. Aproveita que você fez a propaganda personal, dá o teu Instagram. @Sandro Bastos Personal Trainer, vai lá e me segue também. Então, eu também não conhecia o filme. E eu nem sabia que era um filme espanhol, né? É um filme espanhol. É um filme espanhol da Netflix, entrou no catálogo no final do mês passado. A Netflix, antes dessa onda de Coreia do Sul, também teve um surto espanhol, né? Cara, e todo filme espanhol que eu vejo eu gosto. Impressionante, não vi um filme espanhol ainda ruim. Teve uma época que teve na Netflix um surto de série e filme espanhol, cara. Filme falando sobre viagem no tempo, então tinha 2 ou 3 espanhóis. A viagem no tempo é o tema preferido deles, né? Eu acho que talvez seja um dos meus temas preferidos também. Deve ser por isso que eu gosto de... Mas tem muito filme espanhol bom. Inclusive, um dos meus filmes prediletos, talvez o top 10, quando nós formos fazer a nossa lista aí, top 10 deve entrar, que é o Poço, um filme espanhol também. Você chegou a ver o Poço já, não? O Poço, não. Nossa, que filme espetacular. Bem, vamos falar, só que estamos divagando, né? Vamos falar sobre Nós estamos divagando. Estamos contextualizando. Contextualizando onde chegamos aqui nas Linhas Tortas de Deus. Então, As Linhas Tortas de Deus, a história conta sobre uma clínica psiquiátrica, alguma coisa assim, onde aconteceu um suicídio, sendo que tem uma detetive... Um suicídio, não. Oficialmente é um suicídio. Oficialmente é um suicídio, mas um homicídio. Oficialmente é um suicídio e a detetive... É tipo o PC Farias, que se matou com um tiro na nuca? É isso aí. Os antagonistas do Putin lá, né? Que o cara tropeça na escada e cai do 15º andar. Isso aí, com a tela na janela. Então, aí tem uma detetive que vai investigar esse suicídio/homicídio. Para isso, ela quer se infiltrar. Então, tem todo um planejamento para ela entrar como... Ela faz tipo uma farsa, como se ela estivesse sendo colocada nesse hospital, essa clínica psiquiátrica. Hospital psiquiátrico, né? Um sanatório. Pelo tamanho que não é clínica, é hospital. E ela vai pra lá e lá dentro ela pega esse personagem de que ela foi colocada lá dentro pelo marido porque queria o dinheiro dela e arrumou esse esquema pra internar ela, falando que ela tava com problemas. Tu já foi pro final do filme também, né? Não, cara, o início do filme é isso, porque ela já chega falando que o marido dela internou ela porque queria o dinheiro dela. Esse é o início do filme. É verdade. Então a gente viu um filme diferente porque o início do filme pra mim é esse. É verdade, porque tem uma história dessa no final também. E assim, ela entra com um diagnóstico de paranoia. Ela estuda bastante sobre isso para poder interpretar esse personagem lá dentro. Enquanto está internada, ela investiga esse... suicídio/assassinato amando do pai do suicidado /morto. Isso aí. Né? Agora, qual é o grande lance do filme? Dentro da clínica psiquiátrica, ela começa... Já é uma parte, já não é tão início, mas eu não vou não digo que seja um spoiler, né? Ela já começa
conhece os outros internos e tal, tem uns internos bem diferentes, bem legais, muito bem caracterizados. Eu vou te falar um negócio que, pô, eles acharam uns figurantes pra botar nesse filme bem interessante. Belo trabalho. Você começa a ver os figurantes, chega a te dar um negócio no peito aqui, assim, uma ansiedade que os caras arrumaram um gigante, um anão, uma pessoa com o rosto meio desfigurado. Outra que tem cara de psicopata a 3 km de distância. Foram só arrumando figurante assim, né? Nesse nível. Sim, e dentro dessa clínica, o grande lance do filme, a grande jogada em questão, é que com o tempo você começa a se confundir se realmente é ela que está inventando essa história ou se realmente ela é uma detetive investigando algum crime ali dentro. E até mesmo os internos. Você fica... Pô, mas esse cara realmente tem problemas psiquiátricos ou não? Que ele tá ali internado, por que ele tá internado? Porque tem uns caras lá que você olha e conversam normal e começam até a ajudar ela e você não sabe se ele é ou não é, né? O filme anda muito nessa linha, que às vezes há argumentos para mostrar que realmente ela é a detetive, às vezes há argumentos que mostram que ela não é a detetive. O filme sempre vai nessa linha. E a chave principal do filme são os deslocamentos temporais, porque aparecem cenas que não estão acontecendo naquele momento do que ela está passando, entendeu? Tem um detalhe que a montagem do filme é brilhante, porque tem algumas cenas que dá a entender que é no passado e na verdade a cena é no futuro. Já dei spoiler? Não, isso não. Deu sim. Não, sabe por que eu acho que eu não dei? Porque, assim, apesar do filme ter dado a entender isso, eu já matei que aquilo era no futuro bem rápido, mas acho que o pessoal também vai matar. E essa parte. Então, Mas a montagem é muito bem feita. Tem algumas cenas uma cena que ela tá meio drogada, assim, né? Dos calmantes lá, que ela vai relembrando de algumas coisas, aí você já não sabe se ela está lembrando, se é a mente dela que está trabalhando daquela forma, que ela vai vendo as cenas como se ela estivesse naquela cena, muito bem feito. Não, e eu achei muito bom no filme esse lance de você ficar meio que em dúvida se aquilo é no passado ou se não é no passado, e a construção construção e desconstrução da sanidade da personagem principal. Isso aí. Porque você começa a pensar, será que eu que tô louco depois de um tempo? Até no decorrer do filme, ela começa a se questionar se ela tá doida. É isso aí. Todo mundo, ela, os funcionários, tem uns funcionários que acreditam nela, tem uns funcionários que não acreditam. No decorrer do filme, todo mundo começa a divergir sobre se ela tá sã ou se ela não tá. E essa é a jogada do filme, essa coisa de começar, todo mundo tem a certeza que a personagem principal só tá lá infiltrada mesmo para fazer essa investigação, e no decorrer do filme todo mundo, inclusive quem tá vendo o filme, fica meio em dúvida se aquilo dali tá acontecendo. Tipo o filme do Coringa. O filme do Coringa que no final você não sabe se aquilo tudo existiu, se foi doideira da cabeça do personagem. Eu acho que eu tenho um exemplo até melhor. No filme todo eu fiz esse paralelo, que é com o filme A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio. É muito parecido. A temática... Eu acho A Ilha do Medo um pouco melhor, mas o filme... Mas eu achei tudo muito parecido. Assim, os filmes não são parecidos, mas a temática é toda... Por onde segue é tudo muito igual. E agora a gente vai continuar assim, ou a gente já vai começar a falar sobre os spoilers? Vamos meter os spoilers agora. Gente, é o seguinte, esse filme... Até, inclusive, com esse mesmo aluno meu que tinha falado sobre o filme, a gente ficou arguindo vários minutos sobre o que tinha... Gostei do arguindo. Gostou? Rebuscado no linguajar. Sobre o que realmente aconteceu no filme, porque como a gente estava falando aqui, o filme, do nada, te joga vários fatos na tua cara e tu fica, meu irmão, isso é ou não é? Uhum. Entendeu? Então, esse filme não tem como a gente fazer esse review, não tem como falar
sem spoiler, porque a gente vai levantar a discussão. Porque, ó, aquele final levanta muita discussão. Antes de gravar, eu não falei nada com o Bambam sobre o que eu penso do filme, nem ele falou nada do que ele pensa. A gente segue essa linha. A gente não trocou ideia sobre o filme. Então nós vai meio que rolar um debate sobre o que aconteceu no filme agora. E como a gente vai debater duas pessoas que viram o filme, vai rolar spoiler, a rodo. Então, eu acho que você tem que ver o vídeo todo, porque mesmo a gente passando nossa experiência, se você for ver, você vai acabar tendo uma experiência diferente, porque o filme pode te propor isso também. Mas quem quiser ver o filme ainda que não assistiu, acho que tá na hora de dar uma paradinha. Dá uma freada agora. Dá uma freada, assista e depois volta no vídeo. Né? Porque, inclusive, a pessoa que respondeu a nossa caixa de pergunta, a pergunta que ela respondeu, a nossa caixa de pergunta, foi o que aconteceu no filme, porque a pessoa também... O que não entendeu nada do final? Porque ela também ficou perdida no que rolou no filme, porque o filme é isso, tipo, ele vai jogando várias coisas na sua cara, e aí, meu irmão, tu tem que interpretar e ver o que é o que não é. É porque às vezes segue muito, a gente já tá falando com spoiler, né? Sim. A gente segue muito, é seguido muito a linha, às vezes, que não, realmente, e aparecem provas ali que ela é realmente uma detetive que está sofrendo uma conspiração para que ela seja jogada ali dentro, seja presa ali dentro, e eles chamam de sequestro... Como é que é? Sequestro alguma coisa, tem um termo lá. Que ela meio que fica sequestrada ali dentro para o marido vir e roubar tudo. Sim, que o marido meio que vai interditar ela, porque ela tá internada num hospital psiquiátrico, e ele consegue interditar e ele ir lá e rapar a conta dele e dela conjunta e fugir aí pelo mundo. Por outro lado, às vezes segue uma linha com diversas provas que realmente ela é louca, realmente é paranoica, com uma pessoa brilhante, extremamente inteligente, que consegue enganar os tutores, não, como é que é o nome? Os psiquiatras. Consegue enganar os psiquiatras com a sua Ela pega um argumento... astúcia. O psiquiatra joga um argumento para ela do que ela tá internada, e ela pega aquele argumento e reverte tudo para acabar com a cabeça do psiquiatra lá. Então, ela é muito inteligente, e essa inteligência dela que acaba, no início, sustentando muito a teoria de que ela está interditada lá, né? Foi jogada naquele hospital pelo marido, porque ele queria roubar o dinheiro dela. Que começou como um personagem, e no decorrer do filme, ela já quer sair de lá, porque ela tá vendo que ela tá ficando meio pirada da cabeça também. E ela tá vendo que ela tá ficando presa, que a ideia não é ela ficar presa. A ideia é quando quisesse sair, ela sairia, né? E aí ela vai conversar com o diretor do hospital, e o cara chega pra ela e fala assim: não, nem te conheço, pô. Como é que você tava trocando e-mail comigo se eu nem te conheço? Aí pira a cabeça dela. E-mail não, carta, né? É carta, porque se passa no ano lá de 1979. 79, Então, o que eu estava falando, que às vezes há diversas provas que mostram que ela é uma detetive, realmente está numa missão ali, e o marido conspirou contra ela, e às vezes mostra o contrário, que ela realmente é paranoica, é louca, e que está inventando aquilo tudo e está levando alguns psiquiatras com essa mentira. E vamos à cerne da discussão agora. Só antes de entrarmos na cerne, é só para quem viu A Ilha do Medo, porque A Ilha do Medo é exatamente isso. Só que A Ilha do Medo não fica indo e voltando ao tempo todo. Esse filme vai, agora sim mostrou que ela é detetive, beleza, matamos o filme. Aí depois, não, ela é realmente louca, matamos. E fica assim, depois é detetive louco, fica indo, você fica indo, e daqui a pouco você acha que você tá doido também. Então... Agora pode ir a cerne. Então, ó, quando vi, o que acontece? O filme, ele começa a mostrar essas viagens que a gente acha que é pro passado. Que ela está investigando o assassinato e começa a dar flashbacks do que aconteceu, entre aspas, no dia do assassinato / suicídio da pessoa lá, que rolou meio que um motim, tudo pegando fogo, e a pessoa foi encontrada morta dentro do quarto cela dela. Acha a arma do crime, que é um pedaço de vidro,
E aí começa a investigar, encontra uma porta lá dos fundos da arrombada e um dos pedaços do vidro é que foi feito de arma para matar a pessoa. E aí começa a fazer essas viagens que a gente acha no início, né, que é pro passado, e quando vai chegando pro final, tudo que acontece no que estava mostrando aquelas viagens passado, né, entre aspas, passado, é o que acontece no final. No futuro. No futuro. Então a gente já vê ali que aquilo não são flashbacks. São flash forwards. Isso, são coisas que vão acontecer pra frente. Aliás, e aí que você, tipo, pira o cabeção, que, porra, então que doideira era aquela que aconteceu lá atrás? Ela tava prevendo o futuro? Mas foi brilhante a montagem desse filme. A montagem é o ponto alto. E aí, ela tava prevendo o futuro? A montagem nos confunde, assim como as pessoas ali estão confusas. Ela tava prevendo aquele futuro. O que que aconteceu, hein, Bambu, pra você? Pra mim, o que eu acho? O que eu acho do final? Não, daquela dos flashbacks junto com o negócio que aconteceu. O flash forward? Não, flashback barra flash forwards. Não tava prevendo o futuro. O filme só tava mostrando o que aconteceu no futuro. Só que quem provocou aquilo no futuro foi a personagem no processo de fuga dela. Sim, mas e aí, o que aconteceu ali? O que aconteceu? Porque foi o tempo todo falando sobre fatos que iriam acontecer no futuro. E aí acontece tudo que aconteceu naqueles flashes. Não, eu não acho que tenha saído da cabeça dela, não. Eu acho que foi só questão de montagem mesmo. Você acha que saiu da cabeça dela aquele incêndio? Não, acho que saiu da cabeça dela todas aquelas montagens de flash. De flash do passado. Que aí levaram ela a fazer todos os passos do que tinha acontecido. Para elaborar o plano de fuga dela. É porque a montagem tem essa parte do futuro que enganava como parecia no seu passado, a investigação. Essa parte eu acho que foi só para nos enganar mesmo, só para brincar com a nossa sanidade vendo o filme. Mas teve o flashback realmente, que foi questão da imagem dela, que ela contou sendo de uma forma, né, que ela parecia até em cena, com a roupa de psiquiátrico, mas uma cena que aconteceu no passado, né, aquela quando ela fez o marido assinar, quando estava no baile que conheceu o pai do rapaz que foi suicidado. Na verdade, no final se mostrou que era meio que um plano, porque quem internou ela levou ela até a porta que acontece no início, não foi o cara que ela estava falando que era o investigador, o cara que pediu para ela investigar o assassinato do próprio filho, era realmente o psiquiatra dela. Estava levando ela até a porta lá, contando essa história para ela poder ir se internar. E realmente o marido dela pegou o dinheiro dela e fugiu. Então, Qual é a sua interpretação do final? Então, cara, a minha interpretação do final é que, na verdade, ela tava piroca da ideia. Então, o que eu achei do final? Eu achei que foi um final meio Dom Casmurro. A Capitu traiu o Bento ou não traiu o Bento? Na minha visão, o diretor ali quis deixar o final em aberto e cada um que tem a sua interpretação. Porque quando você acha que... Porque assim, você pode interpretar... Como teve esse passeio o tempo todo, dá para interpretar como se fosse um golpe mesmo, aquela cena final, aquele plot twist final. Poderia ter uma continuação, porque já tinha tido um plot twist antes que você pensava, pô, ela é realmente doente, mas depois já mudou de novo. Assim como pode ter sido tudo da cabeça dela também. Porque mostra no final, e o interessante é que o cara que chega no final na verdade, é o psiquiatra dela, né? É o doutor. É o que assina para ela ser internada. Só que na história dela, aquele mesmo personagem é o pai... Aquele mesmo ator, né? O pai do suicidado. Na cabeça dela, desde o início, ela fala que quem era o pai da pessoa, o pai que contratou ela para investigar o caso, era aquele cara que levou ela lá na porta. E era esse que depois se revelou ser o psiquiatra dela. Então, minha visão é a seguinte. É um final em aberto que acho que dá para ter as duas interpretações.
e as duas interpretações estão certas. Isso foi proposital porque o filme inteiro faz isso com a gente. E eles deixaram esse final em aberto para brincar com a gente mesmo. Eu acho que a tendência, para mim, minha interpretação é que no final até ela viu que ela tava meio pancaca da ideia. Então, teve... Quando... O que acontece? Quando ela faz aquela audiência lá, que chama todos os médicos do hospital, faz aquela bancada, o diretor se abstém do voto. E todos os outros votam a favor dela para ela ser liberada ter alta do hospital psiquiátrico. E ele sai e chama o psiquiatra dela e ele chega... Ela achava que era o pai do... Você aprontou de novo, que não sei o que lá, O que você aprontou agora? E ela olha assim, e, tipo, na cara dela fala assim, cara, eu sou doida mesmo. Então, aí é que tá. Mas antes, já teve uma cena parecidíssima. Porque ela tem certeza de tudo até aquela hora. Mas antes há uma cena parecidíssima. Porque pra mim, quando a personagem bota em questão a própria sanidade, é porque é doida. No final, quando tu vê a cara dela, que ela bota em questão a própria sanidade. Então, mas isso que eu tava falando agora. A cena em que o diretor chama o pai do suicidado e pergunta pra ela, quem é esse cara aí? Ela não sabe que é, né, um cara que tratou com ela para ela investigar. Ela faz essa mesma cara. Tipo, então, será que eu tô? Então, será que eu não tô? Ela já começa, ela já toma um se liga. Mas mesmo assim ela começa a ver fatos de que, é mais dentro do plano deles, é mais uma coisa para tentar reforçar que eu sou doida. Então, mas no final eu acho que tem esse choque e ela pensa a mesma coisa. No final... Porque cortou, acabou o filme. No final, eu acho que o rosto dela, a feição dela é meio diferente. Tu achou? Eu achei igual. Quando o psiquiatra dela chega e fala com ela meio que dá uma desmontada, tipo, caraca, eu realmente sou maluca. Então, eu tava falando que é um final em aberto e pode, na minha visão, pode ter as duas justificativas, os dois, cada um interpreta de uma forma e leva pra si. Eu, particularmente, não sou fã de final aberto, não. Eu não gosto muito de final aberto, não. Então, o que eu faço? Qual é a minha técnica pra gostar mais um pouco? Fechar o final. É isso. Eu não tinha nem pensado nisso, mas é isso. Fechar o final. Então eu penso na minha cabeça, eu vejo o que faz mais sentido pra mim e fecho o final. Então esse filme eu fechei o final. Tá, eu também fechei. Pra mim era maluca. Tá. Agora eu vou falar o meu fechamento. Eu também acho. A gente discutiu e chegaram. Acho que é a mesma coisa, que ela é maluca. Eu acho, e realmente isso, aquela visão tava mostrando, caindo em si. Porque ela não sabe que é maluca. Ela acredita naquilo tudo. Tem muitas doenças psiquiátricas, né, psicológicas. Chamar maluca não, chamar, sei lá, paranoica. Tem muitas doenças desse gênero que a pessoa ela não está fora de si 100% do tempo dela. Ela tem picos de sanidade. E quando ela tem esses picos de sanidade, ela vê o que está acontecendo em volta dela. Então eu acho que aquele se liga do final pode ter sido um pico para despertar a sanidade dela. Ela, tipo, caraca, tô doidona mesmo. Então, agora, quem quiser fechar o final da outra forma, é possível também. Possível, Aquilo poderia continuar sendo uma conspiração, porque na conspiração que ela disse ali existir, tanto o diretor quanto aquele cidadão que chegou faziam parte da conspiração. Mas até então o cara tinha fugido também. Mas o cara fugiu mesmo, isso aí tava certo. Eu tô falando do psiquiatra. Até então o psiquiatra tinha fugido também. Mas depois deram uma desculpa que ele só tava e viajou e não ele tava... foi pro Congresso, do Congresso ele emendou com uma viagem com a família. Muita coincidência ninguém conseguir falar com o cara. Não só com ele, quanto com o marido, que fugiu com o dinheiro dela. Quer dizer, tem uns elementos. O cara foi pra... Assim como... O cara foi pra pousada que eu fui pra Ilha Grande, que não tinha nem luz elétrica, não tinha sinal de Wi-Fi, não tinha nada. Então se você assassinar alguém, você pode... Eu vou pra lá pra Ilha Grande. É bom que já tem uma prisão ali, nem precisa... Ainda bem que tá desativado. Desativado, você pode ir treinando. Então é isso, gente. Eu acho que é meio Dom Casmurro mesmo.
Capitu traiu o Bento, Capitu... É Bento, né? Capitu e Bento, né? Não, Casmurro. Capitu traiu o Bento, Capitu não traiu o Bento. Você vai achar os argumentos para ter traído, vai achar os argumentos para não ter traído. Aí, se você gosta de um final aberto, você fica. Se você gosta de fechar o final, pode fechar de um jeito, pode fechar de outro, pode fechar dos dois jeitos, que você vai ter elemento para tudo. Então, é um filme bem rico de informação. É um filme muito bom por isso, entendeu? Porque você... É a dúvida até no final dele. Então não é um filme que... Ele é propositalmente deixado em aberto para haver essa discussão. É um filme que... Você faz o final, você decide. Eu acho que a gente não precisava nem pedir para as pessoas pararem de ver o vídeo por causa dos spoilers, porque... Ah, não, Sam, tá mas é um vídeo que tem tanta dualidade de coisa para você pensar até o final, inclusive com o final. Mas o final aberto já é uma surpresa, porque até o final ficar em aberto, 5 segundos antes... A gente não imaginava... Mas mesmo assim não ia matar a graça do filme, entendeu? Ah, não ia, mas sempre diminui um pouquinho, né? Com aquele final foi muito surpreendente, eu não esperava não. Filme muito bom, eu agradeço ao nosso seguidor lá do Instagram, que levantou essa bola pra gente. Vamos lançar uma enquete no Instagram depois, perguntando o que a pessoa acha que aconteceu? Vamos, se bem que se fizer isso pode dar spoiler, né? Não, a gente faz de um jeito que não dê spoiler. A gente dá uma editada, mas... Eu de antemão eu agradeço e foi o que eu já falei em vários outros vídeos aqui do nosso canal. Vocês são um termômetro para a gente conduzir o nosso programa, porque acaba a gente deixando passar alguma coisa, ou então a gente não foca tanto em outras coisas, e vocês conversando com a gente aqui do canal, comigo, com o Bambam, com a nossa diretora, acaba ajudando a gente conseguir fazer outros vídeos pro nosso canal, voltado para o que vocês querem, ou voltado para outros temas que a gente não está abordando e que a gente possa abordar. Inclusive as pessoas podem comentar nesse vídeo aí também embaixo, o que acharam do filme, o que acharam do final. O comentário está aberto aqui, vocês podem falar sobre isso, sobre outros vídeos, sobre o que vocês estão achando do nosso canal. Fica à vontade, o canal é nosso, né? Isso aí. Então, ó, gente, estamos fechando mais um review de filme, tá? As Linhas Tortas de Deus, filme muito bom, vale a pena. É um filme que você não espera, né? Porque é um filme espanhol. Mas uma última informação, por que o filme são chamado As Linhas Tortas de Deus? Porque lá os psiquiatras dizem que se nós, humanos, né, somos a imagem e semelhança de Deus... Como é que existe aquelas pessoas doidas, entre aspas, não estou lembrando o termo técnico. Pessoas com doenças psicológicas. Psicológicas, que não agem exatamente como nós esperamos que ela haja, né? Algumas pessoas... Inclusive, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O cara com hidrofobia. Hidrofobia. E o cara, aquilo reflete na pele, não é medo. O cara, tipo, o negócio dá reação alérgica no cara. Então, olha só, a gente... O Cascão tem hidrofobia? A gente tá discutindo, esse filme tem tanta coisa pra ser discutida que a gente tava fechando, o Sandro já puxou um outro comentário. Ali eu interpretei de forma diferente. Eu acho que ele tem tanto medo que quando ele encosta na água... o psicológico dele que faz mostrar aquelas manchas. Aquilo não é só pra ele, entendeu? Do jeito que você falou, é como se aparecesse só pra ele. Eu acredito que sim. Tem pessoas que têm tanto medo de uma coisa que o corpo dela faz reações químicas realmente pra mostrar aquele Pode ser que eu achei tão forte, tanta dor, tanta... Tem uma dor que são medos tão extremos que as pessoas sentem dor. E aquilo reflete quimicamente, organicamente nos corpos dela. Então, sim, aparece feridas, sim. As pessoas têm tanto medo. Automática. As pessoas têm tanto medo daquilo que acaba revertendo. Eu imaginei que fosse a cabeça dele. Não, realmente. É só que eu nunca tinha eu acredito, todo mundo tem medo tem gente pra ter medo de tudo, né? Mas hidrofobia nunca. Meu irmão tem hidrofobia, inclusive. Ah, é? Tem. Não, ele é porco mesmo. Mas eu achei interessante isso da hidrofobia. Inclusive, eu queria saber como é que ele sempre estava arrumadinho e cheiroso, isso eu achei uma falha do filme. Podia botar pelo menos um cabelo ceboso ali, né? Eu queria saber como é que ele sempre estava com a aparência de limpo se ele não podia tomar banho. Tomar banho com iodo, só se for.
Então, gente, ó, o filme é muito bom. A outra coisa que a gente abordou do filme, que é tema legal de ser abordado, é que vale a pena ver o filme. Mas como a gente não tem todo esse tempo para detalhar todos os filmes, a gente dá um review com o assunto principal e algumas das coisas que a gente tirou do filme. E é muito interessante, o filme espanhol se passa em Barcelona, na Catalunha, né? Barcelona, na Catalunha. E, pô, vale a pena ver esse filme. É um review que a gente está trazendo para vocês de mais um filme interessante, daquelas levas que a gente começou a falar lá atrás. Inclusive, um filme que a gente falou fora da curva ganhou o prêmio, né? O RRR. Ganhou o Globo de Ouro, né? De melhor música. Pô, muito show aí, ó. Indicação, a gente já tinha indicado RRR para vocês. Então, gente, mais um review, As Linhas Tortas de Deus. Vale a pena conferir. Pode Cine já outra vez mandando para vocês mais um filme maravilhoso para você acompanhar aí na sua Netflix. É fácil acesso, Netflix quase todo mundo tem, Fácil acesso. Né? E não podemos terminar o nosso vídeo mais uma vez pedindo para compartilhar, dar o joinha, se inscrever e ativar o sininho. Ativar o sininho, bota lá, aperta no sininho, aperta em todas. Isso aí. Para ver nossas atualizações. Valeu, pessoal. Mais um review, gente. Um abraço, até o próximo com o Pode Cine. Obrigado.